A Amazônia não queima. Meu nome é Isa e eu vivi na Amazônia por um pouco mais de um ano. A Amazônia ela é muito úmida e na floresta em si não há como queimar. Eu assisti o vídeo do Urandir, de Dáquila Pesquisas, e ele fala assim, que a Amazônia não queima. Ele tem bases lá na Amazônia por mais de 30 anos e fez muitas expedições, assim como eu. Uma das expedições que eu fiz, aconteceu um incidente e o fogo não se espalhou. Nós estávamos fazendo uma fogueira e aí quando a gente olhou, falou, nossa, meu Deus, o que é isso? E a gente ficou preocupado. A Amazônia não queima, eu tive essa experiência. A gente pôs as roupas para pendurar à noite e era verão. É tanta umidade, que no dia seguinte você tem tudo encharcado. Então, o que está acontecendo quando se noticia que a Amazônia está em chamas? Isso não é verdade. O que acontece é na fase de transição entre o Cerrado e a Amazônia, assim, lá pega fogo. Ou quando há um desmatamento ao redor do desmatamento, aí você tem fogo. Claro que as autoridades têm que ficar de olho nessas pessoas que vão desmatar a Amazônia. Aí está o problema. Mas que interesse mundial tem atrás da proteção da Amazônia? O que nós estamos vendo na internet e nos jornais. Como pesquisadora, eu andei muito por lá. Eu participei, por exemplo, de expedições que foram cerca de Madeira Mamoré, aquela antiga ferrovia. Lá está a Serra dos Reis ou a Serra da Muralha, onde foi encontrado o Marco Zero. Esse Marco Zero aponta para Ratanabá, a capital do mundo, em que hoje, pesquisando no site de Dáquila Pesquisas, é que eu encontrei essa resposta. Na época eu não sabia o que era. Eu também pude participar de expedições que foram pelo rio. Quando é verão, as águas baixam cerca de 20 metros, algo que nós não estamos aqui no sul acostumados a ver. Quando a água baixa esse tanto, você tem pedras no chão que tem inscrições. E eu estive nessas pedras, inscrições que são muito semelhantes ao que tem no México, ao que tem em outros lugares, inclusive no sul do país, nas missões jesuíticas. Esses mesmos símbolos dessas espirais das Amazonas, elas são encontradas ali, no meio do rio, encravado, hoje submerso. Se a gente for lá, não vai encontrar. Precisamos ir na época certa. Eu morei cerca do Forte Príncipe da Beira. Lá, protegida pelo exército e também pelos ribeirinhos, eu pude andar pelo meio da floresta. Nesse meio da floresta, eu encontrei uma estrada pavimentada, com muralhas. Como pode, no meio da Amazônia? Ali está uma das provas do que eu tenho a certeza do que instituições mundiais, a igreja, governos estão atrás da verdadeira tecnologia que a floresta hoje esconde. No Forte Príncipe da Beira há também um fenômeno que pode ser visto apenas uma vez por ano. É a intensa revoada de morcegos. Essa revoada sai do pico do Forte Príncipe da Beira e cruza o céu durante algumas horas logo depois do entardecer. É uma massa de morcegos que passa pelo céu. Se você tiver a oportunidade de estar lá nesse exato momento, você vai ficar surpreso como uma construção que é apenas superficial ali pode conter milhões de morcegos cruzando o céu. Essa é uma das provas que o Exército e os ribeirinhos têm. E talvez hoje o IPHAN, porque afinal eles foram lá e investigaram. Esses túneis subterrâneos, eles atravessam o que hoje é o rio. Esses túneis, eles são conhecidos por passar por hoje debaixo do rio e atravessar a fronteira para a Bolívia. E aí nós temos então uma questão geopolítica. Parte está do Brasil, desse Forte Príncipe da Beira, essa parte nós conhecemos, e a outra parte, onde está? Onde está a ligação desses túneis? No meio da floresta, do outro lado do rio. Os morcegos sabem o caminho, pelo visto, eles mostram uma vez por ano para todos aqueles que estão lá. Se a Amazônia não queima, se existe uma história por debaixo da Amazônia, será que não é isso que há um interesse mundial em querer dizer que o Brasil não tem soberania para cuidar da Amazônia? Eu sou brasileira
eu pesquiso. E eu fui atrás dessas informações de Dáquila Pesquisas. Eu aprendi muito. Aprendi que esse caminho que eu estive, que eu andei, que está encoberto pela floresta, ele é muito semelhante ao que eu pude andar também pelo sul do Brasil, na região em Peruíbe, litoral sul de São Paulo, até a região de Curitiba. Ali começa o que a gente conhece como a Trilha do Pé-Abiru, que vai cruzar todo o Brasil, por Mato Grosso do Sul, que vai levar até Machu Picchu. Eu estive lá andando e na época eu falava assim, mas eu já vi esse caminho, eu já andei, como isso pode ser? Agora, com esse quebra-cabeça sendo montado, eu consigo entender esse caminho que trilha todo mundo e que vai levar, pelas pesquisas recentes, à verdadeira capital do mundo, a história do mundo, a Ratanabá. Se você quiser conhecer mais, pesquise. Um dos sites hoje que você pode confiar é de Dáquila Pesquisas, porque hoje na internet há muita informação que é falsa, as fake news. E começa por falar da Amazônia e das suas queimadas. Hoje estamos em tempo de pesquisar e ir a fundo e confiar naquelas pessoas que falem a verdade. A Amazônia já foi a capital do mundo. Um grande império, muitas construções, alta tecnologia. Esse é o motivo pelo qual os estrangeiros querem tomá-la de nós. Busque conhecimento.